A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, mais um estudo da palavra de Deus, onde nós vamos falar sobre vírus. O tema é um vírus entre nós. Antes de começarmos, meus irmãos, quero dizer a vocês o seguinte: muito obrigado por quem fez a campanha comigo, né? E Deus vai abençoando aí, a gente pode fazer mais aí pela frente, né? Como sempre eu faço. Bom, um vírus entre nós não nos dá o direito de expulsar alguém da igreja ou de casa, porque esse vírus aqui seria pessoa, tá? Então, não nos dá o direito de expulsá-lo, nós vamos tentar trazê-lo. Mas eu vou ser obrigado a ler um texto onde acontece ao contrário, onde ele é expulso, onde acontece uma morte. Mas é só para frisar o que acontece quando um vírus está no nosso meio, né? Então, meus irmãos, o tema é um vírus entre nós. Esse estudo é um pouco comprido, meus irmãos. Eu não tenho certeza se ele vai passar dos 7 áudios ou vai continuar com 7 áudios. Isso eu não tenho certeza. Mas nós vamos trabalhar dentro desse assunto, né? Um vírus entre nós significa que há alguém entre nós que pode nos prejudicar. Todo mundo pensando de uma maneira e essa pessoa pensando ao contrário, né? Então, nós vamos trabalhar nisso daí. Nós vamos entender essa situação. Talvez eu estou falando com pessoas que já detectou alguém dessa maneira. Baseado em Josué capítulo 7, vamos lá? Vamos lá para o Antigo Testamento, livro de Josué. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Assim que Moisés morreu, ele passou, porque Deus escolheu assim, para Josué guiar o povo, né? Então vamos lá. Josué capítulo 7, versículo 1 ao 26, meus irmãos. Nós vamos ler 26 versículos, né? E eu quero que vocês entendam bem o que aconteceu aqui. Olha só. E prevaricaram os filhos de Israel. Eu vou ler o texto inteiro, depois a gente trabalha sobre cada versículo, né? Ó. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, uma cidade chamada Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. Versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque são poucos. Olha só. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até a Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou seus vestidos, e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse-lhe Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Verso 8. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão, e o nosso nome na terra. E então que farás ao teu grande nome? Isso Josué falando com Deus. Verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tornaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas
diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de ti. Amanhã, pois, nos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Grave bem essa palavra, uma loucura em Israel. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Verso 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que então, escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e os trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e os deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro. E os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas, e tua tenda, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da ira, da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. O texto é comprido e deu para a gente compreender aí que houve um pecado. E quando há um pecado, há um tipo de julgo. Há um tipo de situação que a pessoa fica presa e Deus não abençoa. Então, irmãos, eu quis ler o texto todo para a gente explainar. Lógico que não vai dar tempo de explainar ele todo hoje, né? Mas eu já vou começar no versículo 7, no versículo 1 do capítulo 7, ó. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema da ira do Senhor, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Repara, meus irmãos, que aqui eles estavam vindo de uma vitória, porque tinham acabado de derrubar os muros de Jericó. Eles estavam todos eufóricos. Agora só faltava tomar a cidade de Ai. Esse era um compromisso. Vamos entrar no intelecto daquela época. Eles tinham que tomar aquelas cidades porque foi a promessa de Deus. Então, havia moradores nas cidades que Deus deu a eles. E aí o que acontece? Quando eles vão tomar as cidades, há moradores na terra de Ai. E aí o que Josué faz? Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó, tá vendo? Eles estavam em Jericó ainda.
alguns homens a Ai, que estão junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel. Falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Repara que a ideia era ver quantos homens tem lá naquela cidade e se dava para atacá-la, né? Verso 3. E voltaram Josué e disseram-lhe, não suba este povo todo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque são poucos. Quer dizer, agora, os espias dizem assim, Josué, não precisa mandar muita gente não, manda 3.000 homens, porque tem pouca gente lá. Acharam a situação, a condição muito fácil. Sem imaginar que no meio do exército havia alguém que pensava diferente. O pecado ainda não estava no meio do exército de Josué. Ainda não estava, mas ia acontecer. Ao tempo de eles pensarem em ir para lá, né? E o que acontece? Naquele meio, olha só. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36.000, alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até a Sebarim, e feriram-nos da descida, e o coração do povo se derreteu e tornou em água, como água. Bom, eles não enxergaram que havia um pecado no meio deles, né? Já havia, meus irmãos, consertando o que eu disse ali que não havia, havia sim, né? Já havia esse pecado, porque, olha o versículo 7, prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zibe, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema da ira do Senhor, se acendeu contra eles, o filho de Israel. Quer dizer, da última peleja, Acã tomou posse de uma coisa que não podia, então Acã trouxe o pecado sobre eles. Agora eles vão para uma peleja, e há um pecado no meio deles. Aqui nós tiramos uma lição, que às vezes a gente não consegue vencer o mal. Por quê? Porque muitas das vezes o pecado está no nosso meio. A gente quer limpar, a gente quer fazer uma coisa, mas há um pecado no nosso meio. Então não tem como esse pecado sair do nosso meio, não tem como a gente vencer a guerra se há um pecado no nosso meio. Para lutar e vencer tem que estar limpo, purificado, meus irmãos. Eu vou terminar aqui esse estudo de hoje para continuar amanhã. E amanhã a gente já traz essa vitória, essa situação da vitória ou derrota de Israel contra o povo de Ai, né? O que aconteceu ali? Nós vamos saber um pouquinho mais amanhã.